Olá, tudo bem? Eu sou a arquiteta Gabriela Lotufo e eu sou a docente responsável pelo curso Projeto Arquitetônico em Madeira Engenheirada. Então, seja muito bem-vindo novamente ao nosso curso e seja bem-vindo ao terceiro módulo do nosso curso, que é o módulo Planejamento. E o tema especificamente dessa nossa aula de hoje é a fabricação. Então, como a gente viu no módulo anterior do nosso curso, no segundo módulo do nosso curso, o processo construtivo industrializado para configuração, para confecção aí de uma estrutura de madeira engenheirada, ele possui quatro macroetapas práticas, que foram as quatro macroetapas que a gente viu no módulo anterior. Então, a gente passou pela macroetapa da matéria-prima, da fabricação, da logística e da montagem, por essas quatro macroetapas práticas para a gente poder configurar uma estrutura de madeira engenheirada. E agora, no terceiro módulo do nosso curso, a gente vai entrar na macroetapa do planejamento, que é a quinta macroetapa aí que a gente tem que compõe esse processo construtivo da estrutura de madeira engenheirada e é a macroetapa que antecede todas essas quatro que a gente já viu no módulo anterior, Então, é aquela macroetapa que vai justamente orientar essas quatro macroetapas práticas que a gente já estudou em maiores detalhes. Então, nessa macroetapa do planejamento, a gente tem três etapas, que é o plano de corte, que justamente vai orientar o planejamento da fabricação. A gente tem o plano de carga, que vai orientar a macroetapa da logística, e a gente tem o plano de montagem, que vai orientar a macroetapa da montagem. Então, especificamente na aula de hoje, a gente vai passar pela etapa do plano de corte, Ou seja, a gente vai entender como que a gente consegue planejar essa macroetapa da fabricação. E para isso, a gente vai passar por 5 tópicos nessa nossa aula de hoje. Então, no primeiro tópico, a gente vai entender o conceito da fabricação digital. O que é esse conceito que está aí por trás da execução, da configuração das nossas estruturas de madeira engenheirada. No segundo tópico, a gente vai ver a primeira parte do plano de corte, Então, a gente vai ver quais são aí as diretrizes, quais são as premissas que vão orientar a prensagem dos painéis de CLT. E nessa primeira parte, a gente vai estudar, então, especificamente apenas os painéis de CLT. No terceiro tópico, a gente vai ver alguns exemplos, alguns casos reais de execução aí desse planejamento do corte orientado para a prensagem dos painéis, Então, especificamente para a prensagem dos painéis. E na sequência, no quarto tópico, a gente vai ver então a segunda parte desse plano de corte, A segunda parte desse planejamento da macroetapa da fabricação, que é a etapa de corte e usinagem dos painéis, Então, a gente vai entender como que a gente consegue planejar direitinho essa etapa de corte e usinagem aí tanto dos painéis de CLT quanto dos pilares e vigas de MLC, Dos elementos de MLC. E por fim, no quinto tópico, a gente vai ver alguns outros exemplos reais de edificações que foram construídas, que foram planejadas, que foram executadas, e a gente vai entender certinho, então, como que todo esse plano de corte ele aconteceu, ele ocorreu aí nesses casos, nesses exemplos reais que a gente vai estudar. Aí abordando tanto a questão da prensagem, quanto a questão também da usinagem dos painéis de CLT e dos pilares e vigas de MLC. Então, assim, a gente vai ver toda essa macroetapa da fabricação, Como que a gente consegue planejar essa macroetapa da fabricação. Então, para começar, a gente vai abordar o conceito da fabricação digital. E, basicamente, esse conceito nada mais é do que processos de manufatura, ou seja, processos de fabricação que utilizam, que empregam equipamentos com CNC, que é aquela sigla que a gente já viu no tópico anterior
e que significa comando numérico computadorizado, né? Então, todo o processo de fabricação, todo o processo de manufatura que envolve, que incorpora equipamentos controlados por computador, eles são considerados processos de fabricação digital, né? Então, isso inclui também o processo de fabricação das estruturas de madeira engenheirada, né, que a gente viu no módulo anterior. Elas são cortadas e usinadas em uma fresadora CNC ou em um braço robótico também com CNC. Então, para a gente fabricar essas nossas estruturas de madeira engenheirada, a gente passa por um processo de fabricação digital. E por isso que nesse primeiro tópico da nossa aula de hoje, a gente vai entender exatamente o que é esse conceito da fabricação digital e principalmente como que a fabricação digital ela interfere no nosso projeto arquitetônico, né? E também vice-versa, como que o projeto arquitetônico ele interfere também nessa fabricação digital. Então, quais são as implicações da adoção aí desses processos de fabricação digital no projeto da estrutura? E essa fabricação digital, ela pode ocorrer principalmente de três formas. Então, a primeira delas é a fabricação bidimensional, que consiste na técnica mais comum de fabricação digital que a gente tem aí, que é mais empregada pelas pessoas, e ela pode ser exemplificada por cortadoras a laser, por cortadoras a plasma ou mesmo pelo corte com jato de água. E nesse processo, a cabeça do equipamento, né, então esse cabeçote do equipamento de fabricação digital, do equipamento que é controlado aí pelo computador, ela se movimenta em dois eixos, né? Ela se movimenta no eixo X e Y, né? Possibilitando então a fabricação de elementos bidimensionais, né? E aqui tanto o cabeçote da máquina ele pode se movimentar, ou mesmo a mesa de apoio que vai ter, né, que vai conter aí esse objeto que vai ser cortado, que vai ser usinado, ela também pode se movimentar nesses eixos X e Y, né? Então, em qualquer um dos casos, a fabricação ela é bidimensional, ela acontece apenas em dois eixos, no eixo X e no eixo Y. E como exemplo, então, dessa fabricação bidimensional, a gente tem, né, eu mencionei, as cortadoras a laser, que eu imagino que você até já conheça, né, que talvez até você já possa ter utilizado para a execução de maquetes, né? Elas são muito comuns nas faculdades de arquitetura e de urbanismo para auxiliar, né, os estudantes na execução de modelos físicos, né? Então, naquelas aulas de projeto de arquitetura, a gente utiliza bastante aí as cortadoras a laser para a confecção das maquetes, dos modelos físicos. Como a gente vê aqui nessa imagem, né, uma cortadora a laser cortando aí um objeto, no caso a gente pode utilizar, era muito comum, né, na verdade, utilizar na faculdade de arquitetura ou um papel paraná, ou também madeira balsa, que são, né, uma madeira bem fininha, assim, para a gente poder configurar essa maquete, esse modelo físico do projeto arquitetônico. Mas a gente também tem outras cortadoras a laser para outros fins, né? Então, não só para a execução de modelos físicos, para a execução de maquetes na faculdade de arquitetura, mas também para utilização na construção civil. Então, a gente também pode utilizar cortadoras a laser para execução de cortes, né? De cortes e furos em chapas metálicas, para confeccionar conectores metálicos, né? Então, muitos daqueles conectores que a gente viu no módulo anterior, né, que a gente viu no segundo módulo do nosso curso, eles são confeccionados também por processos de fabricação digital, né? Eles são cortados ou furados. As chapas, na verdade, que vão aí, que são a matéria-prima para a fabricação desses conectores, elas são cortadas ou furadas em cortadoras a laser, né, em processos de fabricação digital bidimensionais. E a segunda forma de fabricação digital que a gente vai ver nesse tópico de hoje é a fabricação subtrativa, né? Então, a gente também pode ter esse processo de fabricação digital por meio da fabricação subtrativa.
E essa aqui, essa forma de fabricação, né, ela apresenta uma maior relevância para o setor da construção civil, né, ela de certa forma é mais importante aí para o setor da construção civil em relação à fabricação bidimensional. E ela envolve a remoção de materiais sólidos com o auxílio de processos mecânicos, processos elétricos ou processos químicos, né, por meio de fresadoras que podem ser superficiais ou volumétricas. E no caso, as fresadoras superficiais, elas se assemelham conceitualmente aos processos de fabricação bidimensional. Então, nessa técnica de fabricação, a cabeça do equipamento ela se movimenta apenas nos eixos X e Y, né? Como ocorre nas cortadoras a laser aí para a fabricação bidimensional. E já as fresadoras volumétricas, elas são uma extensão, de certa forma, das fresadoras superficiais. E nesse processo, a gente tem então um terceiro eixo de movimentação do equipamento, né? Então, além do eixo X e Y, as fresadoras volumétricas, elas também se movimentam no eixo Z, né? Possibilitando essa remoção aí volumétrica de material. E esse material, ele pode ser tanto a madeira, né, como o material que a gente mesmo utiliza para a confecção das estruturas de madeira engenheirada, mas também ele pode ser aí outros tipos de material, né, como materiais metálicos, por exemplo, né, como aço ou alumínio, como a gente está vendo aqui nessa imagem. E para a elaboração de formas mais complexas, a gente também pode adotar ainda fresadoras de 4 ou de 5 eixos. E nas fresadoras com 4 eixos, é adicionado então um quarto eixo a mais, né, além do X, Y, Z que a gente já viu, que é o eixo A, né, que é um eixo de rotação nessa cabeça de corte ou na mesa de corte do equipamento, né, do equipamento de fabricação digital. E nas fresadoras com 5 eixos, então, além do eixo A gente acrescenta também o eixo B, né, que consiste no eixo de rotação do eixo Z, né? E com isso, o equipamento ele pode fazer praticamente qualquer movimento, né? Mas praticamente qualquer movimento, porque a gente vai ver justamente na nossa aula de hoje que existem algumas restrições para as movimentações desse equipamento, né? Justamente o tema da nossa aula de hoje. E esse tipo de fresadora, né, então essas fresadoras de 5 eixos, é o tipo que é utilizada na fábrica da Croslan, como a gente viu no módulo anterior, né, na etapa de corte e usinagem dos painéis de CLT. Né, a gente viu exatamente essa mesma imagem no módulo anterior para exemplificar aí essa etapa de corte e usinagem dos painéis de CLT. E para todos esses tipos de fresadoras que foram descritos, é possível utilizar no equipamento, então na cabeça desse equipamento, ferramentas com tamanhos distintos, com formatos distintos, né? Então, por exemplo, fresas com diferentes tamanhos, com diferentes diâmetros, né? A fresa é essa ferramenta que a gente está vendo aqui nessa foto, que se assemelha muito a uma broca, né? Uma broca que a gente usa para furar parede mesmo, né? Para pendurar quadros, para furar, para pendurar outros objetos nas paredes, mas aqui ela é utilizada, né, ela tem um diâmetro um pouco maior do que a broca mais utilizada, que a gente mais utiliza aí no dia a dia, e ela é utilizada então para realização de rasgos, né, de furos, de usinagens para remoção de material nesse tipo de fabricação digital, né? E além da broca, então, a gente pode acoplar nesse equipamento, a gente pode acoplar na cabeça desse equipamento também serras, né, serras circulares para realização, no caso de cortes, né, dos painéis, né, como esse corte que a gente está vendo aqui nessa imagem. E um fator interessante que a gente vê aqui nessa imagem é que o corte ele é realizado de forma inclinada, né. Então, como esse equipamento, né, como essas fresadoras de 5 eixos, elas trabalham além do eixo X, Y, Z, elas trabalham com outros movimentos, a gente também pode executar cortes inclinados, né, que é o tipo que a gente está vendo aqui nessa imagem.
E além dos cortes inclinados, né, por conta desses 5 eixos de movimento desse equipamento, a gente também consegue ter cortes curvos, né, então cortes curvos e inclinados ao mesmo tempo. E aí a terceira forma de fabricação que a gente vai ver no nosso tópico de hoje é a fabricação aditiva, né, e ela funciona de certa forma ao contrário do que a fabricação subtrativa que a gente acabou de ver, né. Então essa forma de fabricação, ela se refere a técnicas de manufatura que constroem objetos tridimensionais por meio da adição de material, né. E esse material, ele é adicionado em camadas, né, subsequentes. Então esse equipamento, ele vai adicionando aí camada por camada esse material para configuração desse objeto tridimensional. Então, no caso da fabricação subtrativa, como a gente viu, a gente parte de um material completo, né? Então, a gente parte de um volume sólido e, na sequência, a gente vai proceder aí com a remoção de material desse volume sólido. E, em contrapartida, na fabricação aditiva, a gente vai partir do zero, né? A gente vai partir do nada e a gente vai justamente depositar material aí em camadas sobrepostas para configurar esse objeto tridimensional. E como exemplo desse tipo de equipamento, a gente tem a famosa impressora 3D, né. Então é um tipo de equipamento, eu comentei até famosa, porque realmente esse equipamento ele se tornou bastante conhecido, bastante empregado, né, utilizado nos últimos anos, e ele funciona, né, justamente como a gente viu, com a deposição de material, que geralmente é um material polimérico, né, ou seja, plástico, em camadas sucessivas para configurar o objeto, né? Como a gente está vendo aqui, a deposição dessa camada desse material polimérico para configurar esse objeto. E esses são equipamentos, em geral, de tamanho pequeno, né? São equipamentos que a gente até poderia ter em casa e a gente, na verdade, até hoje em dia, a gente consegue ter um equipamento desse em casa, porque ele se tornou até relativamente acessível, né? Relativamente barato para ser adquirido, né? E muitas pessoas, inclusive, estão procedendo com a fabricação de objetos em impressoras 3D de forma, doméstica, né? Em casa mesmo. Mas além do uso para a fabricação, né, para impressão em 3D de objetos pequenos, a gente também tem outras formas de utilização aí dessa outras formas de deposição desse material, né, outras formas de fabricação aditiva, né. Essa forma de fabricação aditiva, ela também ganhou bastante reconhecimento, especificamente no setor da construção civil, nos últimos anos, com o surgimento de uma nova técnica, né, de construção que é denominada de contour crafting, né? E essa técnica de construção, ela se baseia na deposição de concreto ainda não endurecido em camadas sucessivas, né? Então, da mesma forma que a gente tem para a confecção aí de objetos de plástico, a gente também tem essa deposição de concreto, como a gente está vendo aqui nessa imagem, em camadas sucessivas, né? Para a gente configurar aí um elemento construtivo em escala 1 para 1, né? Que pode ser uma parede, pode ser inclusive uma edificação inteira, né? A gente já teve, já existem edificações, já existem muitas residências unifamiliares, inclusive, que já foram executadas, que já foram confeccionadas por essa forma de fabricação, né, por essa deposição de concreto aí em camadas sucessivas para poder configurar a edificação.